Nós temos o nosso grupo de estudos, né? Se encontra de 15 em 15 dias para estudar assuntos relacionados à espiritualidade e à Umbanda. E dentro dos nossos estudos, a gente vê que parte da história da Umbanda está ligada ao espiritismo, ao kardecismo, né? Tem três raízes filosóficas da Umbanda. É o catolicismo, que teve forte influência na época da escravidão, o espiritismo e as religiões de matriz africanas, outros africanos, né? Por conta disso, a gente pensou em convidar uma pessoa para falar um pouquinho da gente, né? Para participar do nosso grupo de estudos, trazendo um pouquinho de conhecimento, né? E essa pessoa foi o Maurício. Ele é um escritor, é espírita, kardecista, né? Isso. Então, hoje o nosso grupo de estudo vai ser dirigido pelo Maurício. Fica à vontade, Maurício. Uma honra, muito obrigado pelo convite, é muito bom estar com vocês, é muito bom dialogar sobre as religiões num mundo que está tão fechado, né? tão egoísta, tão guerreiro, né? A gente tem uma experiência várias experiências de juntar, de agregar, de cooperar, é muito bom, talvez seja a prática mais importante que a gente precisa. Porque não deixa de ser uma contradição você todo mundo frequentar religiões que falam de fraternidade, falam de amor, falam de junção entre as pessoas, mas cada um fazer isso separado. Não deixa de ser uma tragédia e hoje, infelizmente, a intolerância religiosa está muito forte, né? Agressões a crianças, agressões a médiuns, e as coisas são muito preocupantes. Nós estamos vivendo um momento muito preocupante. Eu acho que estar junto só estar junto já é uma alegria. Muito, muito bom. Eu me sinto muito bem de estar aqui, de ter sido convidado. Eu acho muito legal. A gente tem feito um trabalho em palestras em vários centros, e a gente usa a literatura de Chico Xavier e Emmanuel. Eles têm uma série de 5 livros, que é a série Fonte Viva, onde Chico e Emmanuel pegam diversas passagens do Evangelho e fazem estudo de cada pequeno trecho. E cada livro desse tem 200 passagens dos Evangelhos, e são 5 livros, então dá para a gente chegar num livro próximo de 1000 passagens, e isso é muito prazeroso, é muito bom a gente ver, fazer esse estudo, porque a maneira da gente entender isso dentro do Espiritismo é que todo mundo que o Homo sapiens, nós estamos na Terra há mais ou menos 40 mil anos, diz a ciência, né? Nos últimos 2000 veio o diretor da escola pessoalmente para fazer o estudo, para fazer o ensino para a gente. E nesses 2000 anos todos nós aqui nós temos histórias de muitas vidas, né? Se for uma vida a cada 100 anos, nós teremos vivido 20 vidas desde que Jesus veio à Terra. E entre essas vidas nós estudamos o quê? Jesus Cristo lá no céu, né? Ou no mundo espiritual. O termo é o que menos interessa, né? Entre uma encarnação e outra nós estudamos Jesus, e nas vidas nós fomos católicos, nós fomos evangélicos, nós fomos diversas disciplinas, ou seja, nós estamos estudando Jesus 20 vidas aqui e 20 intervidas lá em cima. E todo mundo que aprendeu não precisa reencarnar mais. Bonito isso, né? Para eles que não reencarnam, né? E para nós que estamos aqui. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós somos multi competentes, né? Na história. Eu só falei uns 7, 8 multi, mas teria que falar 20 multi, né? Nós somos muitas vezes repetentes na mensagem de Jesus. E isso deve fazer se preocupar.
porque os mensageiros dizem para a gente num tempo de transição, que seria parecido com você na escola, pelo menos no meu tempo, tinha 4 bimestres, 4 provas. Você estudava, fazia a primeira, se tivesse nota baixa, você ainda tinha a segunda. Se tivesse nota baixa, você ainda tinha a terceira. Se tivesse nota baixa, você ainda tinha a quarta. E para quem tivesse tido nota baixa nas 4 provas, ainda tinha a prova de recuperação. Né? É essa precisamente a nossa posição. Nós tivemos nota baixa em todas as provas, mas a bondade divina nos deu uma prova de recuperação. Só que nós estamos a 2 dias da prova de recuperação. Em termos de história, se for 40 mil anos igual a um ano, nós estamos a praticamente algumas horas só da prova de recuperação. E a gente, quem está perto de uma prova muito importante, precisa ficar conversando o quê? O que a gente conversa? O que vai cair na prova, né? Como fazer para passar. Então, realmente, esse é o nosso... Não dá mais para dispersar. Tem uma música aí que toca muito, as pessoas acham que é uma música de sabedoria. E ela, no refrão, ela fala assim: o acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. E as pessoas acham que isso é uma grande sabedoria. Ficam um mandando para o outro na internet, mensagem, com slide. E ao nosso ver, tudo aquilo, ninguém tem palavra final sobre nada, né? Mas ao nosso ver, é uma grande bobagem. E nós acharmos que é uma música de sabedoria mostra o nosso estágio. Porque o acaso protege alguém? E quando a gente está distraído, a gente é protegido por quem? Quando você está bem distraído, você vai acabar sendo protegido por quem? Por opções suas? Você vai dirigir a sua proteção? Não, a sua proteção vai vir de acordo com o que você tiver. É tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Então, a gente escolheu aqui, na falta de melhor termo, ao acaso, né? Qual seria o trecho que a gente iria conversar hoje, e o trecho caiu no item 156 sobre intuição. Intuição é um tema muito interessante para a gente pensar, e não temos aqui a pretensão de estar esgotando nada, é só uma apresentação para ajudar depois, caso a gente queira conversar sobre esse tema. Então, é muito interessante a gente pensar sobre mediunidade, sobre intuição. Intuição é uma das mediunidades, né? E pensar sobre isso é muito importante, porque mediunidade ainda é um assunto tabu para muita gente. Muita gente não gosta de falar de mediunidade. Quando você fala de mediunidade, algumas pessoas se afastam e ficam espantadas com isso. Por que será? Por que fica espantado? Eu me lembro quando eu era pequenininho, fui atender um testemunho de Jeová na frente de casa para distribuir material. Quando eu falei para ele que eu era espírita, arregalou um olho medonho. E eu tenho certeza que todos vocês já passaram por essa situação. Ah, eu sou de Umbanda, pronto. Viram o mundo, as pessoas passam a te olhar como um monstro. Né? Parte disso tem a ver, acho especificamente no caso da Umbanda. Ontem eu estava vendo um vídeo do Robson Pinheiro falando a respeito de uma série de coisas. É um médium, acho que vocês conhecem, que transita muito entre as diversas religiões, mas que ele se coloca como espírita, mas eu acho que ele se circula muito bem dentro da Umbanda, como romantista também, é um autor, uma referência que também circula muito bem. Aliás, eu acho que mandaram uma pergunta para ele falando assim: como é que você ora está na Umbanda, ora está no Espiritismo, de que lado vocês estão? No mundo espiritual não tem lado não. No mundo espiritual não tem lado não. No mundo espiritual tem lado do bem e lado do mal. Mas esse negócio de espírita ou alguma coisa assim, você vai ter sim. Alguns que são filiados a isso. Mas você não pode falar que a espiritualidade, que todos os espíritos são de uma religião ou de outra. Então, pensar sobre a intuição eu acho que é um tema muito interessante, pensar sobre mediunidade é muito interessante. Porque por trás desse preconceito que as pessoas têm da mediunidade está o grande tabu da nossa cultura. O
grande tabu da nossa cultura, a grande fronteira para a gente abrir o nosso pensamento, chama-se morte. A humanidade tem um medo da morte, é um tabu tão grande. Qualquer coisa que parece com morte, nossa senhora, quantas cruzes a pessoa faz quando passa na frente do cemitério? Fica fazendo lá um monte, porque lá é só coisa escura, só ruim, só maldade. Como assim? Como assim? A gente brinca nas palestras e fala assim: olha, os espíritos superiores autorizaram a dar uma notícia para vocês. Vocês vão morrer. Parece que a gente vive como se não fosse morrer. Quando você morrer, você vai virar o quê? Espírito. Fantasma. Vai assombrar as pessoas. Vai causar medo nas pessoas. E quando você tiver saudade e quiser voltar para falar com quem você ama, se a pessoa tiver com essa cultura da morte como um terror, o que vai acontecer? Ela vai sair correndo. E aí você sai correndo também pensando que veio uma coisa pesada. Mas quem ela está saindo correndo é de você. Porque você é o ruim. Essa cultura do filme de terror, certamente o filme de terror e a cultura do terror é uma indústria muito bem preparada em outros âmbitos que não seja daqui. Eu não sei como é que vocês veem isso, mas quem coloca que espírito, que lidar com a morte, que lidar com a transformação é uma coisa do demônio, é porque está querendo reter a gente para trás. É porque está querendo fazer a gente se fixar no atraso. E aí o nome que a gente tira dado para o atraso tanto faz. Você pode chamar de mal, pode chamar do lado escuro, da sombra, da treva. Mas tem gente que quer fazer a gente se fixar no atraso. A morte, a gente precisa falar de morte, porque morte é um tema da vida. E mediunidade e a intuição é um tema da vida. Diz o Velho Testamento, e diz aqui nessa passagem também, que tudo que é bom vem do mundo espiritual. E esse pressuposto ajuda muito a gente a abrir o coração. Por quê? Porque o cientista, quando faz uma descoberta, ele fica todo orgulhoso. Ele ganha os prêmios, ele fica todo orgulhoso. O artista, quando faz sucesso, ele fica se achando. Não porque eu estou fazendo sucesso, porque não sei o quê. O esportista, quando faz sucesso, celebridade, agora eu sou uma estrela. E se ele soubesse, e se nós soubéssemos, que tudo que a gente faz, principalmente o que a gente faz de bom no mundo, é em parceria? Como é que ia ficar o orgulho? Como é que ia ficar o ego dessas pessoas todas cheias de si, que dão autógrafo, que não dão autógrafo, que fica assim metido, com segurança em volta? E se nós soubéssemos que as coisas ruins que a gente faz também são em parceria? Ou seja, tudo que a gente faz na vida, a gente faz em parceria. Se você fica consciente disso, a tua postura precisa ser outra. Porque se você sempre faz em parceria, você precisa saber escolher parceiro. Ué, se tudo que eu faço em parceria, eu preciso escolher parceiro. Olha, nós estamos num baile aqui, só pode dançar junto. Aí você quer dançar bem, você precisa escolher o quê? Um bom parceiro. Aí você escolhe mal o parceiro e leva a pisada no pé e desanda a tua dança. Por quê? Porque você escolheu um mau parceiro. Então a gente precisa saber escolher parceiro. Ignorar que tudo que você faz em parceria leva em primeiro lugar a esse delírio do ego que a gente vive hoje. O artista, o esportista, a celebridade que se acha um ser especial. Isso é uma ilusão do ego. E que a gente precisa perceber isso acontecer. Isso acontece na religião também? No espiritismo acontece muito. Eu soube há um tempo atrás aí que tinha gente coletando água numa estátua de metal que tem em cima do túmulo de Chico Xavier. Com o sereno, juntam o metal, juntam a água do sereno. E aí fica pingando de manhã cedo. E eles achavam que aquela água era milagrosa. Aí começaram a coletar aquela água, bebendo aquela água a pessoa vai ficar bem, vai curar as coisas dela. Chico Xavier tinha tanto a consciência do horror que é
a idolatria, que ele tinha piadas a respeito disso. Ele falava que o apelido dele não era Chico, era Cisco. Francisco, ele falava que o apelido dele era Cisco. Por quê? Porque Cisco é uma coisinha de nada, é um nada. Ele falava que o espiritismo para ele era uma carroça e ele era um burro. Mas alguém tinha conduzido o burro. Tinha uma carga que o burro estava conduzindo. Ele era só burro. Eu, quando faço palestra, as pessoas vêm elogiar depois, eu falo assim, eu sou só entregador de pizza. Porque carroça está mais antigo para as pessoas verem, então para mim é entregador de pizza. Eu sou entregador de pizza. Ah, você fala muito bem, certo, mas vai ver lá em casa como é que é o negócio. Né? Aqui eu estou brilhante porque eu estou bem acompanhado, eu estou com boa parceria. Eu não nego com essa falsa humildade de falar assim, eu não sou nada. Como assim não sou nada? Eu sou sim, eu sou sim. Se você pede uma pizza e não tem entregador, o que vai acontecer? A pizza não chega para você. Agora, o entregador não pode falar, a pizza é boa por minha causa. Não, tem alguém que compra ingredientes, tem alguém que faz a pizza, tem muita gente trabalhando para a pizza chegar boa. Eu sou uma parte dessa história. Então a gente precisa ter a consciência. Desculpa, eu tinha colocado só por causa da minha, do saber orar. A gente precisa ter consciência que nós fazemos parte de uma rede, isso é muito importante. Se você já fez trabalho junto com outra pessoa e alguém começou a elogiar o trabalho só em cima dessa pessoa e a pessoa começou a pegar o trabalho todo para ela, o trabalho que muita gente ele pega para ela, o que vocês acham disso? É chato. É chato. Se o trabalho é de muita gente, a pessoa pega o trabalho todo para ela, ignora tudo que todo mundo faz e faz para ela só, isso é muito chato, é muito ruim. Por que vocês acham que assim de artista, que faz uma, duas músicas de sucesso e nunca mais faz sucesso? Já repararam isso? Eu tenho nome aqui que eu lembro. Lembro o quê? De Belchior. Belchior fez muita música de sucesso. Wagner fez muita música de sucesso. Vocês já chegaram à conclusão que eu gosto de MPB, né? Eu gosto de MPB e esses autores fizeram algumas músicas de sucesso, depois eles pararam. Por que eles pararam? Porque a pessoa faz um sucesso, dois sucessos, depois ele se enche. Quando ele se enche, ele está falando assim, eu sou o trabalho. É por minha causa que sai esse trabalho bonito. Aí os parceiros gostam disso? Os parceiros vão falar, tá pegando o meu trabalho para ele. E aí os parceiros fazem o quê? Eles vão se afastar, como a gente se afasta também. A gente faz o trabalho em parceria, daí começa a aparecer candidato. Pode ser candidato, não é problema nenhum, não tem preconceito com política. Mas ele sai candidato e fala que o trabalho é só dele. Tá certo isso? Não pode dar certo. Você acha que depois ele me chamar, vamos fazer o trabalho junto, você acha que eu vou? E assim é também com o mundo espiritual. Então, nós estamos o tempo todo em parceria. Tem um ditado popular que todo mundo fala assim, diga-me com quem andas, te direi quem és. No Espiritismo a gente fala assim, diga-me o que pensas e o que sentes. E eu te direi com quem andas, e eu te direi quem és. Se você cai no orgulho da autossuficiência, os parceiros vão embora. Então, se nós estamos o tempo todo em parceria, como fazer para andar com um bom parceiro? Essa é a nossa grande questão. Porque tudo que a gente faz em parceria. As pessoas acham que ser médium é bater bumbo, é pipoca, é ir no centro espírita, é psicografar. As pessoas acham que isso é ser médium. Agora, quem é que nunca teve um sonho que você tem certeza que foi verdadeiro? Não, peraí, sonho, maluquice, todo mundo tem. Mas tem uns sonhos que a gente tem que você fala, não, esse foi verdade. Esse foi o quê? Um reencontro. Vocês já não tiveram sonho assim? Isso é um contato de quem está vivo com quem está morto. Isso é o quê? É uma mediunidade. Quem nunca teve uma intuição? Você está saindo na rua, fala assim, vou fazer tal coisa. E no meio do caminho você dá uma bobeira, do nada, você resolve fazer outra coisa. Vocês nunca tiveram isso? Vai ter alguma coisa. É do nada? Do nada é mais
expressão que a juventude gosta de usar. Nossa, do nada, mas é do nada que vem isso? O nada produz nada. Se você está recebendo uma mensagem inteligente, só pode vir uma fonte inteligente. Desculpa, eu não consegui desligar. Se você está recebendo uma mensagem inteligente, só pode vir de uma fonte inteligente. É mais ou menos assim. Vamos idolatrar essa cadeira aqui. Aí você começa a fazer pergunta para a cadeira. O que é melhor para mim, cadeira? O que a cadeira vai responder para você? Nada. Porque do nada só pode vir nada. Agora, se você tem resposta inteligente, é porque a fonte é inteligente. Então, se você está tendo intuições, se você está tendo inspirações, só pode ser uma fonte inteligente. E as pessoas têm medo da mediunidade. Por quê? Porque vem dos mortos. E morto é um horror. Morto é um horror. Vocês já pensaram sobre a palavra finados? Não é o dia de finados? Sabe de onde vem a palavra finados? Vem de fim. Finados, finado é aquele que acabou. A nossa cultura de morte é assim, ó, bola de gás. Conheci uma pessoa, furou aquela pessoa, puf, morreu, acabou, finado. Olha que ignorância. Se você já teve alguma pessoa que faleceu na tua vida, isso é um sofrimento, não é? Ah não, espírita não sofre, bandista não sofre, tem saudade. Cada um vai ter a sua saudade do seu jeito, mas saudade a gente tem de quem morreu na vida da gente. Agora, quando fala, e a nossa cultura fala, morreu, acabou, vai melhorar o teu sentimento? Vai melhorar a tua relação com a morte? Não, vai aumentar. É como pegar um incêndio e jogar um balde de gasolina. Vai aumentar o nosso drama. Por que dramatizar a morte daquele jeito? Então tá aqui, tem um corpo aqui no meio, é o tardo velório. Aí ela é a viúva do cara que morreu. Todo mundo fica olhando para ela. Será que ela está chorando o suficiente? Aí vem uma outra aqui, desculpa a comparação, peguei para você. Aí vem uma outra aqui e começa a chorar mais que a viúva. E aí a gente começa, opa, aí tem coisa. Se você não chora, se você não está dramaticamente tomado pela ideia da morte, se você não está deprimido, você não ama de verdade. Daí começa a entrar o nosso tema principal, que eu falei pela primeira vez a palavra mágica para as nossas vidas, que é o amor. A palavra mágica é o amor, é o ponto de convergência de todas as religiões. Eu tenho certeza que os guias de vocês falam que tema principal. O que Buda falava como tema principal. O que Chico Xavier fala como tema principal. O que Jesus falou. Chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, qual é o mandamento mais importante da vida? E aí ele falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Mas há um segundo mandamento que é parecido com esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, resumindo, amor. E ele falou mais, depois de ele falar isso, ele falou assim: nesse mandamento está resumido toda a lei e os profetas. Quem aqui pode ter tempo para ler todos os livros de sabedoria do mundo? A Torá, a Bíblia, a Cabala. Vocês acham que a gente vai conseguir ler todos os livros de sabedoria do mundo? A gente entra numa livraria, já fica vontade de comprar. O bolso não deixa, e se você comprasse tudo que tem de sabedoria, você não ia conseguir ler. E se você lesse, você não ia conseguir estudar. Pois Jesus deu um plano facilitado para a gente. Em 2 frases, ele resumiu toda a sabedoria do mundo, que é, no final das contas, o sentido da vida. Os filósofos estão discutindo: para que a gente está aqui mesmo? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? A gente precisa aprender a amar, né? Porque aí a gente, como tudo na vida, a gente pega a palavra amor e
Tem homem que bate na mulher e fala que está batendo por? Tem pai e mãe que bate nos filhos e fala que está batendo por? Lá no Oriente Médio tem gente que mata o outro e fala assim: ah, nós estamos matando em nome de Deus. O cristianismo já torturou gente em nome de Jesus. Chamava-se Santa Inquisição, e de santa não tem nada. O que a gente já não fez de mal em nome de Deus? Aí, sabendo disso, sabendo que não bastava falar a palavra amor para a humanidade, não bastava, porque a humanidade distorce tudo. Jesus, no final da vida dele, quando ele viu que a coisa já estava acabando para ele, ele chamou os discípulos todos e falou assim: um novo mandamento vos dou. Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiveres uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros. Ué, mudou muito? Nada. Mas ele colocou 4 palavras no final: como eu vos amei. E ali ele estabeleceu um padrão de qualidade. Amor não é essa coisinha que a gente chama de amor. Amor é de acordo com o modelo. E quem é o modelo? Jesus Cristo. Aí a coisa complica. Porque é que nem escolinha do professor Raimundo. Se eu falar para você, tinha um personagem lá que ele começava a responder a pergunta e ele começava a responder certo. Aí ele falava assim: tô ganhando 10. Né? Quem aqui pode dizer, levanta a mão, quem achar que não ama nada nem ninguém? Não ama mãe, não ama filho, não ama planta, não ama animal, não ama nada. Quem não ama nada, que levanta a mão. Se a gente está amando, a gente está cumprindo o mandamento de Jesus. Está legal. Mas se o mandamento for amar o próximo como a si mesmo, mas amar como Jesus nos amou? Quem levanta a mão para falar que nós estamos amando como Jesus nos amou? Aí complica. Então, como é que nós vamos chegar? O drama do religioso é esse: é sair desse amorzinho nosso do amorzão de Jesus. A pergunta é assim: por quantas pessoas você reza? Você pede pelas pessoas? Você pede pelas pessoas? Pede. Quantas são, mais ou menos? Faz uma conta rápida aí. Por quantas pessoas você pede? 10, 15, 20, não é isso? Os Espíritos falam pra gente no Espiritismo que ele tem afetos ao planeta Terra, tem 22 bilhões de criaturas. Jesus está rezando, amando e trabalhando por 22 bilhões. Você está nos 10. A diferença que tem entre você e Jesus está entre 10 e 22 bilhões. É pouca diferença? E se isso só quantitativamente, porque qualitativamente a gente só fala, e ele fala, ama e faz. Tem pouca diferença? Sabendo dessa diferença, quando dá uma diferença muito grande, que angústia dá na gente de falar assim: quando é que eu vou alcançar Jesus Cristo? Não dá uma angústia de pensar isso? Todas as pessoas que tiveram um modelo muito grande, gente, muito alto, ficaram destruídas por dentro se elas não trabalharem bem essa diferença. O filho do Pelé. O que aconteceu com o filho do Pelé? Foi fácil ser filho do Pelé para ele? Ele caiu nas drogas, no crime, ele se quebrou. Por quê? Porque o menino provavelmente olhava para uma bola e já falava: nossa, o cara é um gênio. Ele tinha que imitar, tinha que ser igual ao Pelé. Será que é fácil ser filho do Pelé, gente? E ser seguidor de Jesus? E ser seguidor de Jesus? Se nós não resolvermos essa angústia nossa entre a distância de ter um amorzinho em relação ao amor puro de Jesus, ao amor atuante de Jesus, se você não resolver isso, você corre o risco sério das religiões. Qual é o risco sério das religiões? Jesus fez um longo discurso contra os hipócritas. O que são os hipócritas? Segundo ele, pareciam sepulcros caiados, branquinho por fora e podre por dentro. Por quê? Porque quando eu tenho um modelo muito alto e eu sei que eu não vou alcançar, em vez de ser como Jesus, eu vou parecer, fingir
fingir que sou que nem Jesus. E aí é a hipocrisia. Você tem um discurso, tem uma aparência de virtude, mas na prática mesmo, isso não é o que a gente mais vê nas religiões? Pessoas que arrotam virtude, que arrotam isso, arrotam aquilo, mas a prática dele, o próprio sacerdote, essas coisas da pedofilia, o cara fala, chega em casa, chega na sacristia, o que ele faz com essa coisa? Então esse negócio por fora, bela viola, por dentro com bolorento, precisa ser resolvido. E ele é resolvido quando você fala assim: como é que eu vou me aproximar de Jesus? Se a gente já chegou à conclusão de que nessa vida não vai, tudo bem, nessa vida não vai. Mas como é que nós vamos nos aproximar, caminhar para um dia chegar ao amorzão de Jesus? Vocês já pensaram a respeito disso? Se você não resolver essa questão, você vai fingir Jesus. Vocês conhecem um personagem chamado Henrique Cristo? Ele fala que ele é a reencarnação de Jesus Cristo. Se você colocar na internet, você vai ver um monte de bobagem que ele fala. Louco, ele é louco, completamente louco. Como é que você está fazendo para tentar se aproximar do modelo de amor que nós temos? Como é que você faz para isso? Aí a gente precisa devolver essa pergunta para a vida. O que a vida tem feito para aperfeiçoar o amorzinho da gente para um dia chegar ao amor do Cristo? Ele dá o amor das plantas. Tem gente que gosta de planta aqui? Amar planta é um exercício de amor ou não é? Amar animais. Quem gosta de animais aqui? Amar animais é um exercício para um amor maior ou não é? Amar filhos é um exercício para um amor maior ou não é? Pode ser. Eu digo para vocês, pode ser. Por quê? Porque o nosso amor é um amor que eu chamo de amor de cerquinha. Assim como a gente reza por 15, 20, a gente também usa um amor de cerquinha. Então é assim: meu filho vai ter uma entrevista de emprego na segunda-feira. Aí eu rezo. A gente não reza? Reza. Deus, ajuda o meu filho e todos os outros jovens que vão procurar emprego a eles buscarem e aproveitarem aquela situação para aprenderem e para despertarem o que eles precisam fazer para ficar melhor e conseguir o seu sucesso profissional. Não é assim que a gente reza? Infelizmente não. A gente só pede por aquele, mas não pede pelos outros. Pois é, só a primeira parte. Esse é o amor de cerquinha. A hipocrisia. Esse é o amor de cerquinha. Você pega um amor que era para ser trampolim e usa ele como algema. Um amor que era para ser, para emancipar e para libertar, você usa para escravização. Como é que a gente faz isso? Tem mulher que reclama uma com a outra assim: meu marido não me ama, nem ciúme tem. Posse, domínio é sinal de ciúme. Eu brinco muito com a filósofa Paula Toller. Vocês conhecem a filósofa Paula Toller? A filosofia dela é assim: longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Eu quero você como eu quero. Esse é o amor da gente, amor de cerquinha. Agora, se você aceitar o convite de amor que é feito em cada coisinha da tua vida, cada coisinha é o quê? Planta, animal, filho, mãe, pai, sogra, colega de trabalho, prefeito, presidente da república. Todos isso são chances para a gente aprender a amar. Espremendo cada fato importante da nossa vida tem que significado, que sentido? Ensinar a gente a amar. E aí a gente transforma isso em egoísmo, em cerquinha e em ódio. E aí vem a intuição e a mediunidade e dá essa possibilidade. Ah não, mas eu não sou médium. Lá no nosso templo, quem recebe é fulano, cicrano e beltrano. E você, gente? Nós já conversamos isso no início. Se intuição é mediunidade, você é médium? Quem aqui não é médium? Se intuição for mediunidade.
Meu filho com 2 anos de idade ficava no berço assim, ó, rindo, e ficava mexendo a mãozinha. Do nada, ele estava falando com os amiguinhos deles. Nós estamos o tempo todo em comunicação, nós estamos o tempo todo em parceria. Então, se a gente tiver consciência disso, nós vamos ter meio de chegar mais longe. Por quê? Porque você vai saber que perto de você, se tem 22 milhões e 7 bilhões de encarnados, dá uma média de quanto? Mais ou menos 3 por 1. Todos nós temos 3 por 1. O que é? É evidente, Maurício? Não. Nós todos, pelo menos, temos vários assessores. O Paulo chama de testemunhas. Nós estamos rodeados de testemunhas. Ai, meu Deus, tem morto perto de mim? Tá cheio, gente. Você quer saber quem está te acompanhando? Quer saber quem são os espíritos que estão te acompanhando? Examina que teor de pensamento você está alimentando. O Robson ontem no filme dele estava falando exatamente isso, que é uma fala de um índio norte-americano. E numa entrevista, uma repórter perguntou para ele assim: como é que você acha que é o ser humano? O ser humano, para a nossa cultura índia, é assim: nós temos 2 cachorros dentro da gente. Ah, é? 2 cachorros? É. Um é bravo, traiçoeiro. Você não pode chegar perto dele que ele te morde. Morde o dono, morde quem dá comida. É traiçoeiro. Ah, é? E o outro cachorro, como é que é? O outro cachorro é um doce, é fiel, lambe, é carinhoso, te protege. Aí a repórter regalou os olhos. Ah, é? E qual desses 2 cachorros vai prevalecer na vida da gente? Aí ele deu a resposta assim: aquele que eu alimentar. Que cachorro você tem alimentado na sua vida? Conforme o alimento que você tiver dado para um cachorro para outro, você vai alimentar as companhias, a sintonia, e você vai estar rodeado de gente que vai te afundar. Ou então, não. Ou então você resolve dar chance para a luz, dar chance para o bem, enxergar nas pessoas que estão à tua volta trampolim. Como é que é rezar trampolim? Oração trampolim. Nunca ouviu falar disso, eu que criei, não adianta procurar. Oração trampolim é assim. Assim como eu rezei para o meu filho e para todos os outros que estão naquela situação, se você tem uma idosa em casa, muito doente, se você vai num hospital, você já foi no hospital e foi fazer oração na capela? Já foi isso? Já fez isso? Por quanto você orou? Olha, várias vezes, porque a minha mãe, ela ficou 56 dias em coma. Sabe que você todo dia? Então eu andava, desculpa gente, eu andava dentro do hospital, e cada porta que eu passava, eu via uma pessoa pior que a outra. Quando eu descia lá embaixo, eu não rezava só pela minha mãe. Olha só. Eu rezava por todo mundo, na cadeira de roda, balão de oxigênio. Eu passei 56 dias no hospital só vendo coisa triste. Olha, posso bater palma para a senhora. Olha, parabéns. Agora, o comum das pessoas é que elas estão num edifício com centenas de doentes. Centenas. E ele tem a manha de ir até um lugar de oração e fazer oração por... Pode um negócio desse? Ele está pegando o convite de amor da vida, amassando e jogando fora. Você está rezando, eu tenho uma sobrinha autista. Cada vez que eu rezo por ela, eu posso rezar por todas as crianças e pessoas autistas e especiais do mundo. Posso ou não posso? Pode. Quando eu rezar pela minha mãe idosa, 85 anos, eu posso rezar por todos os idosos. Teve uma vez que Chico Xavier, eu acho que ele encerrava essa história. Que história é sempre boa. Chico conta assim, a primeira entrevista que ele deu foi gravada da Saulo Ramos, está lá no YouTube também, acho que é de 1941. Saulo perguntou para ele assim: você já recebeu algum puxão de orelha do mundo espiritual?
Eu duvido que alguém que tiver mais de 10 anos que nunca tiver levado o puxão de orelha. Aí ele contou uma história muito triste da família dele, um irmão dele que tinha morrido e que tinha deixado a esposa dele com 3 filhos. E ela, a esposa, era portadora de transtornos mentais e teve que ser internada. E deixou os 3 filhos sem ter ninguém. Quem foi cuidar? Chico Xavier. Mas aí, uma certa noite, as crianças começaram a chamar: mãezinha, eu quero a minha mãe. Mãezinha, eu quero a minha mãe. E o Chico foi ouvindo aquilo foi estragando. Foi mexendo com ele e ele teve uma crise de choro. Aí apareceu o guia dele, Emmanuel, conhecido pela rigidez. Chegou perto dele e falou assim: tá chorando por quê? E ele começou a contar a história e falou: para, eu sei de tudo. Tá chorando por quê? Está sofrendo, as crianças estão sofrendo, a mãe internada, o pai falecido. Eu estou perguntando, está chorando por quê? Porque todos os dias você atende dezenas e dezenas de pessoas. Você está querendo dizer que a dor do Xavier é mais importante que a dor do Silva, a dor dos Pereira, a dor dos Araújo? É isso? Aí ele foi murchando, secando o choro e aprendendo que a nossa humanidade ela é muito mais ampla do que a nossa cerquinha, do que o nosso egoísmo que tem praticado nas nossas vidas. Então, a nossa humanidade não só é de 7 bilhões, mas é de 22 bilhões pelo menos. Como eu acredito que tem outras humanidades em outros planetas, ela deve ser de alguns trilhões. Mas vamos deixar por 22 bilhões. Nós podemos fazer da oração um exercício de humanidade inteira, fazer dos nossos atos um exercício de humanidade inteira, fazer da nossa religião um trampolim para amar a humanidade inteira. Eu acho que esse é o convite de Deus. É isso. Desculpe do tempo aí, não sei quanto é que o tempo passou. Se foi muito tempo. É que estava assim tão gostoso, parece que começou agora. Por mim, eu ficaria aqui a noite inteira. Gente, esse tema do amor, eu acho que não tem fim. Agora eu queria conversar, eu queria que vocês perguntassem. E se vocês não tiverem dúvida nenhuma do amor, é que só tem santo aqui. Se só tiver santo, eu vou sair de fininho, porque eu não tenho lugar nessa casa. O que vocês querem conversar? Vamos conversar. Eu queria só fazer um comentário. E é como ele falou, né? É intuição. O trabalho de quinta-feira foi baseado em quê? Né? Mediunidade. Foi isso que foi falado? No sábado, a vovó trabalhou, a palavra foi amor, mediunidade. E por incrível que pareça, né? Depois que eu me incorporei, acabei falando alguma coisa também, né? Para assistência, na quinta-feira, sobre é isso? Aí ele vem aqui hoje, né? E confirma com toda a sabedoria que ele tem, né? Assim, o trabalho da escola, o trabalho da turma, né? É gostoso isso, né? Com certeza que está no caminho. Legal, né? Isso é, né? Espiritualidade. A gente não precisou estar juntos, nem conversar, para estar falando a mesma língua. Foi? Para quem entendeu. Pode falar. No trabalho de sábado, como eu falo, a senhora queria que eu falando junto, mas deixar um recado. Isso. E o recado que o vozinho passou foi a respeito. Amem mais, coloquem mais amor nos corações de vocês. Tá? Show, né? Show. Sempre muito sucesso, né? Mais amor. Vamos lá, gente. Vamos pensar, vamos trocar ideia. Resposta não acaba. A resposta a gente faz trocando. Vamos lá. Ok, isso aí ele não tem muito tempo. Assim, eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo.
Pois é, eu acho que cai bem pro tema da gente, é intuição. Eu acho que o livro mais importante na vida da gente, o mestre mais forte na tua vida, chama-se filho, pai, marido, vizinho, porque essas pessoas, na tua programação reencarnatória, foram escolhidas como sendo os teus mestres mais importantes. Porque quando os mestres falam, eles falam e você tem dificuldade de entender, você vai pegar esse livro, você vai ter dificuldades também. Mas ele pode estar auxiliando. Auxilia. Mas o grande livro, o grande mestre da nossa vida está em você conseguir olhar para as pessoas que estão à tua volta, para as situações que estão à tua volta, para a tua doença e falar assim: é Deus falando comigo. Como é que é? A doença é Deus falando comigo? É. A traição é Deus falando comigo? É. A pobreza é Deus falando comigo? Todos os fatos da tua vida acontecem à toa? Será que tem algum fato da vida da gente que acontece à toa? Só talvez eu esteja errado, se tiver pode corrigir, porque eu aceito correção. Sim, eu também. Eu acho assim, a partir do momento que você deita, que você levanta, primeiro você agradece pelo aquele dia que se passou. Mesmo no trabalho, na rua, indo para o seu trabalho, você sempre encontra algo que te chama a atenção. Mesmo que às vezes você dá um bom dia, eu acho que isso é um amor. Às vezes eu fico observando, eu trabalho com pacientes também. E quantas vezes, eu não comento com ele, fico só para mim. Quantas e quantas pessoas às vezes precisam desse amor. No momento que eu estou com ele ali, eu estou meditando para ele e para os outros que também estão precisando. Foi o que você falou, encaixou muito bem em relação ao meu trabalho. Às vezes eu pego os gari trabalhando, o pessoal passa como se nada. Se você dá um bom dia para ele, é o dia mais feliz para ele. Porque muitas vezes nós procuramos amor só no centro espírita, só na igreja católica, isso. E não é por aí. O amor não nasce por aí. Eu aprendi assim. Amar é você levantar, agradecer por aquele dia que está começando e dar outra passagem de amor para aquela pessoa que você vai ver pela frente. Eu acho que faz parte daquele vício da hipocrisia que os religiosos têm. Se a tua vida for assim, 6 dias por semana, você é... Tudo isso já faz e um parte. dia só, você vem aqui pro templo e vai falar, vai ser do amor, vai ser falar bem para as pessoas. Eu saí daqui do terreiro numa chuva danada. E tinha um senhor bêbado na calçada. E ele não conseguia se levantar. Só porque ele estava bêbado, eu não poderia ajudar. E toda vez que eu levantava, ele caía. Eu já estava molhado, mas não é porque eu estava molhado e que ele também estava molhado, eu não poderia dar ajuda para ele, uma assistência. Peguei ele, até que o pessoal ficaram esperando, cuidado, porque pode estar... Bom, se estiver armado, eu não posso deixar uma pessoa no meio da rua levando um tombo. Se eu posso fazer algo por ele, se ele está bêbado, não importa. Talvez ele está bêbado, porque problema ele tem. Isso leva, eu saí daqui do terreiro, era tarde, e eu fiquei não com pena, porque eu não tenho pena de ninguém. Eu acho que eu fiz porque ele mereceu, e também é um trabalho que eu tinha acabado de sair daqui. Se eu estou ali, se as entidades vêm, trabalham, isso eu tento pôr no dia a dia, mesmo se alguém olha, às vezes eu estou em casa e você diz, Milson, o que eu posso fazer por isso? Gente, eu preciso pensar, preciso refletir, vamos rezar para que Deus dê uma resposta para aquilo que a gente busca. Mas muitas vezes nós temos essa ideia, infelizmente, não só na doutrina espírita. Não é porque a mãe Dilma está aqui na minha frente, mas eu vou dizer uma coisa. Tenho muito amor pela mãe Dilma. Não porque ela é mãe de santo, mas pelo carisma que ela tem. Então, com ela, eu aprendi muita coisa e aprendo também. Não desfazendo isso, viu, para minha pelo amor de Deus, não estou desfazendo de ninguém. É um exemplo que eu busco nela. Amar, não é porque eu estou no centro da casa, a casa é dela, mas a missão dela é servir. E se a missão dela é servir, ela tem a missão de passar para nós aprender a amar. E esse é o maior objetivo. Eu acho que Deus quer isso da gente, que as entidades também querem.
E quando as pessoas falam de mim, eu passei pelas suas entidades, resolvi isso, graças. Eu fico feliz com isso. Não só por mim, mas por todos que trabalham. Mas você tem que botar sempre. Você acordou, a primeira coisa que você faz, pai, me deu mais um dia de vida e me deu uma oportunidade para que o dia seja melhor do que ontem ou igual a ontem. Mas para o dia ser melhor, eu acho que tem uma coisa que é fundamental. O dia está cheio de potencialidades, de lições para vocês, para nós. Eu gosto muito de um refrão de uma música do Gilberto Gil que fala que eu gosto de ficar cantando para mim mesmo. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. A gente gostaria de ir para a França, os Estados Unidos, a gente gostaria de ganhar algo na Mega Sena, a gente gostaria de um monte de coisa. Tem o Brad Pitt, a Angelina Jolie da cama. A gente quer todas as coisas achando que a felicidade está longe. Mas onde está o melhor lugar do mundo? Dentro da mente. Sabe? Em cada dia está reservada a lição mais importante para a gente. O dia que essa ficha cair para a gente, eu acho que dá uma grande transformação. Que a gente fica amarrado no passado e amarrado no futuro. No passado com culpa, com mágoa, e no futuro a gente fica amarrado com ansiedade. Quem aqui pode dizer que não fica ansioso por nada? A gente tenta controlar o futuro que não está na mão da gente. A gente tenta controlar o passado com culpas e mágoas e preconceitos, e tudo isso é lixo. Tudo isso é lixo. E é nesse lixo espiritual que os amiguinhos complicados se apegam para complicar. Para complicar. Não é por maldade. Não existe esse negócio de maldade. Nós somos complicados. E eles pegam na nossa complicação para se amarrar. Ah, mas não existe maldade? Não existe. Maldade é só uma roupa que você está vestindo. Você acha que você é essa camisa? Você não é essa camisa. Mesmo que se você tivesse uma camisa do Corinthians e você fosse muito fanático, você não é essa camisa. É só uma roupa. Maldade é só uma roupa que as pessoas estão usando. E elas se acham que são má, mas não são má, elas são filhas de Deus, elas são crias do amor. O maníaco do parque é amor. E aquele cumprimento namastê, da yoga, dos indianos, ele é lindo, porque ele fala isso: o amor em mim, o Deus em mim, reconhece, procura e ama o Deus que está em você. Mesmo quando não dá para amar um serial killer, não dá para amar uma pessoa malvada, mas o malvado é só a roupa. É só a roupa. Dentro dele tem luz, tanta luz quanto qualquer outra criatura humana. Essa ter vontade para desenvolver. Tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? Gente, eu vou precisar ir, me desculpe, mas hoje é meu dia do Evangelho, eu vou precisar correr um pouco para pegar o Evangelho às 8 horas lá em São Vicente. Eu aprendi ontem numa outra coincidência, que a gente não acredita em coincidência, mas usa isso só por ironia, no mesmo filme do Robson, que ele está fazendo um trabalho com medicamentos que vêm do mundo espiritual e são usados, são colocados no medicamento, e o nome desse medicamento é Água Viva, que é o nome do meu livro. Né? Eu fiquei muito surpreso como as coincidências acontecem, né? Porque Jesus falou para a mulher que foi beber lá no poço: você vai beber essa água ainda? Você bebe essa água, daqui uma hora você está com sede de novo. Ela olhou para ele: toda a água é assim, a gente bebe, daqui uma hora está com sede de novo. Não! Existe uma outra água, a água viva, que quando você beber, vai matar a tua sede para sempre. A gente vai para o mesmo poço todos os dias, fazendo todas as coisas de todos os dias, a rotina de todos os dias. A gente é incapaz de olhar que ali no poço que a gente vai todos os dias, tem um homem. A gente não olha para o olho daquele homem. Imagina o que é você olhar para o olho de Jesus. O que seria isso, essa experiência? Estava ali um homem e ela foi catar água, como catou nos últimos 40 anos da vida dela. Nós estamos fazendo a mesma coisa há muito tempo, só que Jesus está do nosso lado, nosso anjo da guarda está do nosso lado. Você acha que deve ser fácil, anjo da guarda? O anjo da guarda tenta falar com a gente
Eu acho que deve ter uma passeada na Paulista com cartaz, de anjo da guarda, porque a gente não ouve. A gente não ouve os caras. Mas a gente pode ouvir e ter um bom dia, uma boa noite, um bom trabalho, a gente poder aproveitar e beber a água que a gente bebe todos os dias, mas ver que ali do lado está Jesus Cristo. Ah, mas é Ele mesmo? É Ele mesmo na figura de uma avó de outra encarnação, de uma mãe de outra encarnação, que nessa encarnação te amam tanto, que nessa encarnação são teu anjo de guarda, teu espírito protetor. E você? Nem aí para ela. Nem aí para ela. Hoje à noite, a partir de hoje, eu sei para vocês, a gente já pode começar um outro vídeo de fazer o que todo pai, toda mãe e toda anjo da guarda mais quer da gente. Que a gente chega para ele e fala assim: pai, mãe, dá um conselho. Quem é mãe aqui que já teve essa experiência do filho pedir dar um conselho? Já teve isso? Parabéns. Já teve? Que lindo. Hoje, quem jovem aqui que já pediu conselho do pai, da mãe? Já pediu? Não tem momento de maior felicidade do que você ouvir o teu filho falar assim: pai, mãe, me dá um conselho. Pois eles lá estão querendo ouvir isso da gente. Será que a gente é capaz de fazer isso hoje à noite? E amanhã à noite? E depois de amanhã à noite? Então valeu, gente. Obrigado. Eu vou deixar alguns livros aí, se alguém quiser. O livro da gente é o Água Viva, e ele é bem diferente da literatura espírita. Em cada capítulo, ele conta uma história de um mendigo, porque Jesus nos dias de hoje, trazido nos dias de hoje, seria o quê? Um mendigo. Um mendigo, a história de Jesus, o ensino moral dessa história de Jesus e um trecho da codificação espírita para a gente fazer a ligação. Porque saber capítulo e versículo do Evangelho, o pedófilo também sabe. Roubador de fiel também sabe. Está cheio. Agora, fazer a ligação entre a vida de Jesus, o Evangelho, a codificação e a vida mesmo, o dia a dia, esse é o grande desafio da vida da gente. Quando a gente já não conseguir fazer isso, por isso é que o livro tenta fazer esse exercício, para estimular a gente a olhar a vida, sair para a rua, olhar o mendigo bêbado e lembrar assim: uma parábola do samaritano, será que é